A paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos, amém. Agradeço ao Senhor por mais um dia na santa e doce presença dEle, né, amados? E pedindo ao Senhor que esteja guardando, né, os nossos irmãos, guardando os nossos familiares, guardando, sabe, a nossa nação, guardando Israel, guardando todos os povos da terra. E que a cada dia mais e mais pessoas venham conhecer esse Deus Todo-Poderoso, cujo qual nós temos falado tanto e nós não nos cansamos de falar o seu santo nome. Amados irmãos, a palavra do Senhor fala em Salmos 133. Feliz é a fraternidade dos crentes. Está escrito na Bíblia King James. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade ou em união, né? Na Ferreira de Almeida. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção. Amém? Ele é um texto, um capítulo tão curto, né? Esse Salmo 133, ele é curto, mas ele é intenso, né? Porque ele está falando de uma felicidade que é conquistada em meio aos irmãos, né? E essa felicidade só se encontra se houver união. Felizes são aqueles, sabe, que estão unidos. Vocês já observaram que quando nós estamos passando por momentos difíceis e a gente se sente só, e a gente muitas vezes pensa, poxa, se tivesse. Muitas vezes as pessoas até pensam assim, poxa, se minha mãe tivesse aqui do meu lado, meu pai, se meu irmão, se alguém tivesse aqui do meu lado, sabe? A gente sente necessidade de pessoas ao nosso redor. Quantas vezes que muitas pessoas têm o quê? Solidão cósmica. O que é uma solidão cósmica? É quando existe várias pessoas ao nosso redor e nós nos sentimos sozinhos, porque nenhuma daquelas pessoas tem uma fraternidade conosco. Mas quando nós estamos ali reunidos, unidos com amor fraterno, nós nos sentimos amparados, sabe? Porque o Senhor nos ensinou. Esse é um amor, sabe, que a gente aprendeu com Jesus. Jesus, ele tinha os seus apóstolos. A gente vê na palavra de Deus, tantos, Davi era um mesmo que andava sempre junto com Jonatas. Sempre teve essa união, sempre foi ensinado. A gente vê Ruth, sabe, andando ali, sogra e nora, mesmo depois que o esposo morre, sogra e nora continuam unidas. A gente vê os apóstolos, Silas, a gente vê Pedro, a gente vê Paulo, a gente vê essa união. Nós somos unidos. E é uma característica do cristão andar sempre em união.
E a palavra nos diz que é como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça que desce da barba, como se fosse a barba de Arão, sabe? E que escorre pela orla. Quando nós falamos isso, desce da barba com bálsamo precioso derramado sobre a cabeça. O que acontece quando uma pessoa é ungida? O sacerdote é ungido, aquele bálsamo que escorre ali, aquele óleo de unção, primeiro ele vai escorrer sobre a cabeça do sacerdote, para que ele seja ungido. Depois vai escorrer sobre a orla da sua veste e depois, sabe, pela orla da veste, aqui é vestes sacerdotais, de sacerdote mesmo, tá? Ali o Senhor ordena a bênção, vai estar falando assim, é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Quando nós falamos do sacerdote, o que acontece? Ali ele escorreu. O sacerdote recebeu a unção. Quando desce na orla, quem é a orla? Somos todos nós, os irmãos. Sabe? Aquele óleo, ele primeiro é ungido, derramado sobre a cabeça de um sacerdote e depois a união se completa ali quando escorre pela orla da veste. Essa orla significa todos nós, a união de todos os irmãos. Glória a Deus e aleluia. Que lindo, né, amados irmãos? E é como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. O orvalho, aquele orvalho que descia, sabe? Do Monte Hermon e descia sobre aqueles montes e descia sobre o Monte Sinai. Amém? Porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção. Aqui existe uma promessa tremenda, amados irmãos. Muitas vezes passa despercebido, mas quando nós estamos unidos, nós alegramos o coração do Pai. Nós alegramos o nosso Pai quando os irmãos estão unidos. Qual é o pai que não quer ver os seus filhos unidos? Todos os pais querem ver isso, né? Como é triste, né? Um pai chegar angustiado e falar pra gente, né? Os meus filhos não se dão bem. Meus filhos, um não falam com o outro. Eles são desunidos. Isso é triste. E quando ocorre esse tipo de coisa dentro de uma família, isso acarreta grandes maldições, sabe? É o contrário do que acontece aqui, porque quando os irmãos estão unidos, ali o Senhor ordena a bênção. Amém? E quando falta a bênção do Senhor, o que acontece? Dá lugar à maldição. Não é que o Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nos amaldiçoa. Não, não é isso. Mas quando ali tem uma brecha, quando ali não é preenchido com a bênção, tem uma brecha aberta. Ali dá lugar para maldição. E isso é triste demais. Eu estou falando isso porque existe muitas vezes quantas pessoas de mal dentro de uma igreja, quantas pessoas de mal dentro de uma comunidade, dentro de uma célula. Um não vai na casa do outro porque é de mal com fulano, que é amigo de ciclano e não sei o quê. Ou não vai na casa do pai, deixa de visitar o próprio pai porque está de mal com outro irmão. Nada disso abençoa. A bênção só é derramada dessa forma fraternal quando os irmãos vivem em união. Não fala quando estão unidos de vez em quando, mas quando vivem em união. Louvado seja o Eterno. Peço ao Pai que nos mantenha sempre unidos e reunidos, porque isso agrada o coração do Pai
e agrada o nosso coração também. Quando estamos felizes, amados irmãos, isso ocasiona um bem-estar mental, isso ocasiona uma alegria. Nós temos serotonina, sabe? Isso alegra o coração, nós damos mais risadas, nós nos alegramos mais, nós temos alegria. E eu tenho certeza que um dia, quando nós estivermos na glória eterna, seremos pessoas muito alegres, porque o nosso Pai Celestial é alegre. Jesus Cristo, ele era alegre. Muitas vezes a gente ouve falar, mas não tem nenhum lugar que fala que Jesus Cristo estava rindo. Não, não é bem assim. Jesus Cristo era alegre, sim, porque todo aquele que tem o amor do Pai tem alegria no coração, é uma pessoa feliz. Todo aquele que tem o amor de Deus, ele não tem um coração angustiado, ele não tem um coração rancoroso, amargoso, ele tem um coração alegre. Mesmo que as coisas não estejam muito boas, mas ele não perde a alegria, porque a alegria não tem nada a ver, muitas vezes, com as coisas que nós estamos passando aqui. A alegria vem do Senhor. A alegria é a nossa comunhão com Cristo. As coisas daqui, sabe, do cotidiano, ela, tipo, não se compara com a alegria que nós temos de estar com Cristo. Mesmo as coisas aqui dando errado, não sendo da forma que a gente gostaria, nós temos a alegria de estar na presença de Cristo. E nós temos também, agora já sabemos que toda vez que nós estamos unidos e nós temos a alegria de estarmos entre irmãos, ali o nosso Pai estará ordenando sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida a bênção. Amém? Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, neste momento nos colocamos diante da Sua santa presença, Pai, pedindo perdão se alguma vez ficamos de mal com algum irmão. Pedimos perdão, Pai, pelas vezes que desagradamos o seu coração, de repente fazendo comentários maldosos de algum irmão. De repente, Senhor Deus Todo-Poderoso, não estando na união que o Senhor pediu para que nós estivéssemos. Meu Senhor e meu Deus, vai abençoando todos esses pais que têm se entristecido de ver os filhos brigando. Mas, Senhor Jesus, vai conscientizando esses filhos que é necessário estar unido e é necessário amar o seu próximo como a ti mesmo. Imagine o seu próprio irmão de sangue. Senhor, abençoe as famílias, Pai. Vai abençoando e colocando a alegria do Senhor no meio das famílias. Vai colocando, Senhor Jesus, o seu amor no meio do corpo de Cristo. Vai, Senhor Jesus, abençoando o corpo de Cristo que somos nós, eu e meus irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que seja repreendido, Pai, toda a desunião, que seja repreendida, em nome do Senhor Jesus, tudo que não procede do Senhor, que vem para fazer separação, divisão, contenda. Senhor, abençoe, Pai, e opere milagres e maravilhas. É o que nós estamos te pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.